alegria nós estarmos juntos mais um dia. É o programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. É o pão nosso de cada dia, é o nosso alimento substancioso, esse pão substancioso que fortalece a nossa alma e a nossa decisão pelo Senhor. Por isso, é um motivo de alegria a gente parar um tempo diante dele, do Senhor, que nos revela a sua face e fala conosco por meio da sua palavra. O coração deve estar sempre aberto, sempre desejoso de mergulhar nessa fonte inesgotável da palavra de Deus, mas também aberto à inspiração do Espírito Santo, porque é Ele que vai nos conduzindo no nosso estudo bíblico. Vamos suplicar a presença do Divino Espírito Santo para que Ele nos conduza no nosso estudo bíblico de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Pega aí a sua Bíblia, também o seu caderno, vamos anotar o texto. Chegamos no último capítulo do livro dos Números. Vamos anotar o texto que nós vamos estudar hoje. Anota aí, Números, capítulo 36, versículos de 1 a 13. Números, capítulo 33, versículos de 1 a 13. Nós vamos lê-lo e depois juntos meditá-lo. Os chefes de casa pertencentes ao clã dos descendentes de Galaade, filho de Maqui, filho de Manassés, um dos clãs de José, apresentaram-se diante de Moisés e dos outros chefes de casa israelitas e disseram: o Senhor mandou a meu senhor dar por sorteio a terra em herança aos israelitas. O meu senhor recebeu também a ordem de dar a herança de Salfaade, nosso irmão, às suas filhas. Se elas se casarem com alguém de outra tribo israelita, a herança delas será descontada da herança de nossos antepassados e será acrescentada à herança da tribo que pertencerem. Assim diminuirá a herança que nos tocou por sorte. E quando os israelitas celebrarem um ano jubilar, a herança delas continuará unida à herança da tribo a que pertencerem, desfalcando a herança de nossa tribo patriarcal. Instruído pelo Senhor, Moisés deu esta ordem aos israelitas: a tribo dos filhos de José tem razão. Eis o que o Senhor ordenou a respeito das filhas de Salfaade. Elas podem casar-se com quem quiserem, desde que seja dentro de uma das casas de sua tribo paterna. Assim, a herança dos israelitas não passará de tribo a tribo, pois cada um dos israelitas deverá ficar ligado à herança de sua tribo paterna. Toda moça que tiver uma herança em alguma das tribos israelitas deverá casar-se com um homem de uma das casas da tribo de seu pai, para que os israelitas conservem cada um a herança de seus pais. Nenhuma herança passará de uma tribo a outra, mas cada tribo israelita ficará ligada à sua herança. As filhas de Salfaade fizeram como o Senhor havia ordenado e casaram com seus primos. Casaram-se nas casas dos descendentes de Manassés, filho de José, e a herança ficou na tribo a que pertencia a casa patriarcal. São essas as ordens e as leis que o Senhor deu por meio de Moisés aos israelitas nas planícies de Moabe, perto do rio Jordão, na altura de Jericó. Veja aí, estamos na conclusão do texto do livro dos Números. Chegamos no capítulo 36. E agora estamos aqui, diante de uma realidade interessante. Por quê? Eles vão se preocupar com as filhas de Salfaade. Por quê? Ele tinha morrido e elas que receberam a parte da herança do pai, porque ele não tinha deixado descendente homem, Então elas receberam. E aqui a preocupação era exatamente essa, em relação ao casamento delas com outros homens de outras tribos. E aí como que ficaria a repartição da herança, É uma realidade material que nos remete a algo espiritual. Primeira coisa é perceber aqui a fidelidade à herança. Quando o amor à promessa é maior, e ele molda até os afetos, até aquilo que as pessoas elas vivem, a gente vai perceber exatamente o encaminhamento espiritual que Deus vai
promover ali aquela pessoa que ama a herança, que ama a Deus sobre todas as coisas, que ama aquilo que Deus instrui, que Deus dá para ela, aquilo que é a graça do dom e da bondade de Deus. Nós assim devemos lidar com a nossa herança espiritual, a nossa fé. Veja só, casar-se dentro da própria tribo, do próprio clã, isso aqui foi estabelecido ali por Moisés, para que não haja confusão em relação ali à distribuição da herança. Então, é bonito de perceber aqui essa tensão entre a liberdade pessoal e a realidade da fidelidade à herança a Deus. Não é verdade que quando nós experimentamos a Deus e começamos a amá-lo acima de todas as coisas, colocá-lo em primeiro lugar, nós, a partir de então, nos sentimos profundamente livres, ainda que a nossa vida tenha que ser direcionada pelos mandamentos e pelas palavras de Deus, pela palavra de Deus. Ou seja, nós vamos ver, por exemplo, na carta aos Romanos, ali no capítulo 8, e também na carta aos Gálatas, no capítulo 5, quando vai falar das obras da carne e das obras do Espírito, vai falar lá, dos frutos da carne e dos frutos do Espírito, nós vamos ouvir Paulo dizer, muitas vezes nós não faremos aquilo que nós quereríamos fazer, aquilo que a nossa carne pede, mas nós vamos fazer aquilo que Deus deseja que nós façamos. Porque à medida que eu amo a Deus, eu quero agradá-lo de todo o meu coração. Então, a tensão entre a liberdade e a fidelidade a Deus. Então, eu sou livre sendo fiel a Deus. Você vai precisar ser livre sendo fiel a Deus. Então, aqui também há algo importante. Tem muita gente que às vezes vem pedir discernimento a gente que é sacerdote, em direção espiritual ou numa confissão, sobre relacionamento. Aqui nós estamos vendo o relacionamento entre as filhas que receberam a herança do pai e foi determinante aqui que eles estivessem no mesmo clã. Mas nós podemos trazer isso para a realidade da nossa fidelidade doutrinal e espiritual. A gente tem que perceber aqui algo importante. E aqui você é muito livre para concordar ou não comigo, discordar, mas a experiência tem mostrado muito isso. Quando uma pessoa que é católica se une a outra que não é católica, que professa uma outra fé, isso dá um problema grandioso, grande mesmo, não é? Por quê? A gente vai ver ali, apesar de muitas vezes no casamento misto que nós chamamos, o casamento é feito na igreja católica, o sacramento. Lá na hora do atendimento com o padre, a parte que não é católica diz assim, eu aceito educar os meus filhos na fé católica. Mas depois que recebe o sacramento, aquela pessoa muda e diz, não vamos educar o nosso filho na fé, não vai batizar, e aí começa a confusão. E a mesma realidade de profissão de fé, a gente já vai ver ali uma divisão. Um vai para a igreja católica, o outro vai para aquela outra religião, ou seja, uma igreja evangélica ou qualquer outra realidade. Como é que os filhos vão ficar no meio disso? Não é? Então, aqui nós também podemos colher essa realidade para nós. Aquilo que pode trazer consequências não tão positivas espiritualmente, familiarmente falando. Agora, a gente vê também outros casos que deram certo. Então, assim, só que numa justa medida a gente vê que dá mais errado do que certo. Então, a gente precisa perceber essa realidade e colher esse fruto aqui dessa experiência que as filhas de Asfaade fizeram. Elas ali casaram no seu próprio clã, com seus primos. Lá na Terra Santa a gente vê muito isso, os casamentos são feitos ali entre as famílias exatamente para manter essa fidelidade à herança, à fé e a tudo aquilo que eles professam. Então, a mensagem que nós precisamos colher hoje, devemos entender que o amor a Deus e a sua palavra deve estar acima de qualquer outro amor terreno. O apóstolo Paulo, pode anotar aí, o apóstolo Paulo, na carta aos Filipenses, tem o tudo como esterco diante do bem supremo que é o conhecimento de Cristo Jesus.
Lembrando, aqui eu não estou escrevendo, lembrando que conhecimento na Bíblia é experiência pessoal. Então, Paulo encontrou Jesus, e ele está dizendo, agora, depois que eu encontrei Jesus, tudo dá esterco. Então, a partir daí, o amor a Deus é o soberano, é aquilo que define a tensão da liberdade pessoal e da fidelidade. Nós precisamos ser fiéis a Deus em tudo, inclusive e especialmente nas escolhas, decisões e discernimentos que devemos fazer à luz da palavra e da doutrina da igreja. Agora eu vou colocar na primeira pessoa. Eu escolho Deus, pois é impossível errar quando essa é a minha escolha. É impossível que eu erre quando eu escolho Deus, a palavra, aquilo que a palavra ensina, aquilo que a doutrina diz, ainda que contradiga, ainda que haja ali um conflito, né, entre a liberdade pessoal e a fidelidade a Deus, vai haver ali um pouco de sacrifício, de sofrimento, mas a gente vai fazer a escolha certa. E é exatamente isso que Deus nos chama a viver hoje. Vamos rezar então com essa palavra. Senhor, nos conceda a graça de pautar toda a nossa vida na palavra do Senhor e também no ensinamento da igreja. Que a minha escolha seja amá-lo acima de tudo, inclusive mais do que a mim mesmo, mais do que aquilo que talvez a minha carne deseja, aquilo que as ideias do mundo sugerem, mas que eu e os meus irmãos escolhamos amar o Senhor acima de todas as coisas, viver a sua palavra, colocar em prática a doutrina da igreja. Ainda que isso seja exigente, mas o Senhor nos dá a graça, o Senhor nos dá o Espírito Santo, o Senhor nos confere, Senhor Deus, a graça atual, aquilo que nós mais precisamos para colocar em prática a sua santa vontade. Então, conceda a mim e aos meus irmãos a iluminação de todas as decisões, discernimentos, tudo aquilo que nós devemos fazer, Senhor Deus, nas nossas escolhas, à luz da sua palavra e segundo a sã doutrina da salvação. Amém. Você não vai errar se você escolher segundo os critérios da palavra e aquilo que a igreja ensina, ainda que isso vá ali até contra um sonho que você tenha. Mas é o certo a ser feito, então o certo é certo ainda que ninguém faça e o errado é errado ainda que todo mundo faça, como vai dizer Chesterton. Então é importante que nós permaneçamos na fé e na palavra. Deus abençoe você e a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.